acreditar em seu país. Eu enfrentei pelo menos uma interferência por semana do Supremo Tribunal Federal para tornar meu governo inviável. Eu trabalhei de domingo a domingo. Eu restaurei a admiração do povo pelas cores verde e amarelo. Eu os ajudei a perceber seu potencial. 100 médicos que souberam do meu caso. Ou melhor, de cada 100 pessoas que passaram pelo que eu passei, com a facada, segundo os especialistas, apenas um sobrevive. Então olhe para o Trump. Foi apenas uma questão de 3 polegadas e ele teria morrido. Eu acho que nem ele nem eu fomos salvos. De nada. Olha, a diferença entre o Trump e eu é o poder de compra dele e o meu. Certo? Estou lutando para pagar um advogado, mesmo sabendo que a decisão lá não depende de um Rui Barbosa. Depende de outras coisas. Mas sim, eu poderia ter ficado nos Estados Unidos. Ele está claramente emocionado. Eu poderia estar exilado nos Estados Unidos agora. Eu posso não ser competente em muitas coisas, mas eu tenho um nome. Eu sou um ex-presidente e tenho em minhas mãos uma riqueza de informações que coletei de todo o mundo. Só porque o cara conversou por 3 horas com o Putin, isso não importa. Então sim, nós temos informações e eles até me ofereceram um emprego lá para trabalhar como um porta-voz em vendas de imóveis, essas coisas, sabe? Eu decidi vir aqui apesar de todos os riscos. Eu te digo, eu não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pelo meu Brasil. E eu acredito que Deus me salvou. E esse podcast, pessoal, essa entrevista foi feita aqui no Brasil porque Bolsonaro não pode estar saindo do Brasil, né? Se ele sair do Brasil agora ia dar um problema danado. Então, vieram a equipe todinha do podcast ali do Patrick Bet-David para o Brasil para fazer essa entrevista com ele. Aí pegaram a inteligência artificial, colocaram esse podcast em inglês para mostrar ao mundo, tá? Se você olhar as imagens, vai ver o que aconteceu. Assim como vimos a imagem do Trump sendo atingido no ouvido, não foi acidental. Eu acredito que cada um de nós tem uma missão aqui nesta terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. E você tem a sua... Eu vou completar a minha... No próximo mês eu faço 70 anos. Então isso significa que eu tenho mais anos no retrovisor do que no para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo. Mesmo que essas pessoas, mesmo que elas escolham fazer algo extremamente malicioso. Nos próximos dias... Você disse que no próximo mês você vai fazer 70 anos. E eu olhei para o seu aniversário. Seu aniversário é o mesmo que o do Ayrton Senna. Vocês têm aniversários parecidos. Eu assisti ao documentário do Senna mais de 100 vezes. Eu amo tanto o Senna que nomeei minha filha de Senna. O nome da minha filha mais velha é Senna. Mesma grafia por causa do que ele significava para o seu país. Nos últimos 2 dias, senhor presidente, estou andando por aí e perguntando às pessoas: me diga quem são os heróis do Brasil. Todo mundo com quem eu falo, eles dizem Pelé, Rico, Senna e Bolsonaro. Por que você acha que seu povo te ama tanto? Uma coisa rara em um político é falar a verdade. E eu trouxe a verdade para todo o Brasil. Eu fiz o povo... Observa nos olhos dele as lágrimas descendo. Acreditar em seu país. Eu enfrentei pelo menos uma interferência por semana do Supremo Tribunal Federal para tornar meu governo inviável. Eu trabalhei de domingo a domingo. Eu restaurei a admiração do povo pelas cores verde e amarelo. Eu os ajudei a perceber seu potencial. Eu criei o lema: Deus, Pátria, Família e Liberdade.
Eu mostrei que há algo mais importante do que a própria vida, que é a liberdade, e o povo acreditou em mim. E se você me perguntar como você faz isso, eu não sei. O povo gosta de mim. Eu sou o melhor entre os que estão por aí. Sim, estou segurando firme, porque eu não apenas critico, eu mostro onde está a saída. Algo que ninguém mais fez. Eu tenho paciência para conversar com todo mundo. E isso é algo que poucos políticos fazem. E não sou só eu. Juntamente com meus ministros e secretários, nós criamos novos líderes. Eu nunca atribuí nenhum ganho a mim mesmo. Eu sempre compartilhei o crédito. Sim, eu compartilhei com todos eles. Agora temos em nosso país alguns bons governadores, senadores, deputados e vereadores surgindo por todo o Brasil. Então, como eu consegui fazer isso? Eu não sei. Talvez porque eu sou uma pessoa do campo do interior de São Paulo. Eu nunca neguei minhas raízes e nunca busquei simpatia dizendo: olha, pessoal, eu fui um menino pobre do interior de São Paulo. Minha mãe teve 7 filhos. Vote em mim. Não, todo mundo aqui é igual. Eu sou contra cotas. Eu sou contra tudo isso. Eu me oponho à agenda woke desde que ela apareceu no mundo. Eu acredito na igualdade, na meritocracia. Eu passei no exame da Academia Militar em Resende. Foi um exame nacional com 38 vagas. E eu passei, fui aceito. Eu não sou diferente dos outros cidadãos deste país. Você só precisa ter uma oportunidade e lutar por ela, em vez de esperar que o Estado te ajude. E eu sempre transmito essa mensagem ao nosso povo. Eles acreditam em nós. Eu organizei encontros de motocicletas com 300 mil motos. Era uma visão inacreditável. E tudo isso foi gravado em vídeo. Nós trouxemos algo diferente para a população. Agora, eu não vim até aqui. Eu não cheguei tão longe só para recuar. Por causa de uma única pessoa. Uma pessoa que não suportaria uma confrontação comigo sobre essas verdades. Eles não aguentariam. Alguém que buscaria uma maneira de me prender. Ou até tentar algo mais. Já que eles detêm o poder. Mas nós podemos vencer. Nós vamos vencer. Não é para mim. Não se trata de mim. Quando fui eleito presidente, pensei, comigo mesmo, meu Deus. Qual foi o meu pecado para ter que pagar ocupando a presidência da República? Então, quando o meu mandato começou, pessoas importantes da legislatura começaram a interferir na presidência. Eles fecharam as portas e disseram: eu quero isso, isso e isso. Você não está no comando. É assim que as coisas funcionavam no Brasil. Eu ainda mantive minha posição. E escutem-me. Há outro assunto que estou tentando explicar hoje. Você sabe qual é a empresa estatal mais cobiçada do Brasil? Sempre foi um tipo de binacional. Você sabe por quê? Porque não foi auditada. Se eu te contar quem teve a mão lá dentro da empresa, tenho certeza de que você ficaria chocado. Está tudo documentado. Eu não queria e não tentei criar um governo baseado em retaliação. Eu nunca disse, vamos desenterrar alguns esqueletos. Vamos atrás dessas pessoas. Eu não persegui ninguém, nem uma única pessoa. Completamente diferente do que o Partido dos Trabalhadores está fazendo agora, apesar de sempre ter sido aconselhado a fazer o contrário. Olavo de Carvalho, que as pessoas no Brasil conhecem, há muito tempo fala sobre confrontar a esquerda. Eu pensei que poderia fazer as coisas de forma diferente quando se tratava de confrontar a esquerda, ou melhor, de não confrontá-los. Mas eu não fiz, não vou dizer que me arrependo. Eu farei as coisas de forma diferente se eu voltar. Essas pessoas precisam sair da vida pública, assim como o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O Trump está tentando drenar o pântano. Basta olhar para o exemplo do FBI que você tem aí, ou até mesmo da CIA, certo? Ele está indo atrás de pessoas que fazem parte dos democratas. Aqui a situação não é diferente e eu sei como lidar com isso. E a melhor parte é que o Trump está fazendo isso no seu segundo mandato. Então eu sei que é possível drenar o pântano aqui no Brasil também, e eu sei que podemos fazer as coisas de forma diferente, que podemos fazer o Brasil prosperar. O caminho certo é formar cada vez mais boas parcerias, porque se você olhar para o meu exemplo, com quem eu estimulei parcerias e negócios, com o mundo árabe, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, foi isso que eu fiz durante meu mandato. Eu não tentei me aproximar do Irã e da Venezuela, ao contrário do Lula. E Cuba?
Nosso dinheiro está financiando projetos em Cuba? Portos em Cuba. Metrô em Caracas, aeroporto em Angola. Dinheiro para a Bolívia. A Bolívia até levou 2 de nossas refinarias. E qual foi o papel do governo brasileiro? Eles expropriaram, levaram 2 de nossas refinarias. E o que disse Celso Amorim? Celso Amorim era o ministro das Relações Exteriores na época e depois se tornou ministro da Defesa aqui no Brasil. Ele disse que o Brasil estava mostrando um comportamento imperialista e que a refinaria era deles, que o território era deles e, como resultado, a refinaria era deles. O resultado para nós, preços mais altos de gasolina. Em outras palavras, aquele grande acordo chamado Fórum de São Paulo estava em vigor. O Fórum de São Paulo estava a todo vapor. O que é o Fórum de São Paulo? Foi criado em 1990. Quem estava nele? Lula, Fidel Castro, Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então isso significa que ditaduras de quase todo o mundo, eles criaram este grande fórum para se ajudarem durante as eleições. E a imprensa aqui nunca acreditou nisso. Eles achavam que era uma teoria da conspiração e a resposta está bem ali. A verdade está se tornando mais evidente para todos nós, até mesmo para o próprio Lula. Ele está dizendo que o Hamas não é um grupo terrorista. Ele fala como se acreditasse que o grupo está defendendo algo que sempre lhes pertenceu. Então isso significa que crianças, mulheres, homens, colocar fogo nas pessoas, não é terrorismo para Lula. E um grupo aqui no Brasil trabalhou para trazer Lula de volta, para tirá-lo da prisão, para torná-lo elegível, porque estavam salvando a democracia do ditador Jair Bolsonaro. Você não vê nenhuma ação minha para censurar a mídia, redes sociais ou mídia tradicional? Nada. Zero. Muito pelo contrário. Tivemos liberdade absoluta no Brasil sob a minha liderança. Mas assim que eu saí, essas pessoas que voltaram começaram a censurar com a ajuda do Supremo Tribunal Federal. Quem diria? Eles estão dizendo que acabaram com o bolsonarismo junto com o ministro e até mesmo o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. Ele até disse em uma reunião da UNE, a União Nacional dos Estudantes, derrotamos o bolsonarismo. Como ele derrotou? Com quais ações? Uma pergunta: você, Said, recebeu dinheiro do TSE ou não? Espero que essa informação venha dos Estados Unidos. Não podemos sair desse buraco sozinhos. Não podemos lutar sozinhos. Não podemos lutar apenas com o que temos aqui no Brasil. Precisamos encontrar uma alternativa para isso. Precisamos dos Estados Unidos, precisamos dessa informação. Espero que Elon Musk possa esclarecer isso. Se o dinheiro veio para cá ou não. Espero que aquele cara daquele Mike Benz, espero que eles mostrem se ele estava certo sobre o que disse ou não. Se você dissesse que ele não existia, Bolsonaro seria o presidente do Brasil agora. Eu realmente acredito que isso é verdade. Só precisamos de provas, que acredito que virão. Afinal, o dinheiro da USAID... Afinal, o dinheiro da USAID até foi para grupos terroristas.